Olá, essa atividade aqui tem um propósito de trabalhar esses 8 tópicos para facilitar a questão da atividade de aplicação de recuperação paralela que eu vou aplicar essa semana com vocês, ok? Então nós vamos trabalhar expressões algébricas. As expressões algébricas, elas podem ser algébrica inteira, ela pode ser fracionária e ela pode ser irracional. Vamos ao exemplo. 2x mais 3y. Isso aqui é uma expressão algébrica. Ele está dizendo aqui que é o dobro de um número mais o triplo de outro. Essa expressão aqui, a gente classifica ela como inteira, tá? Ela é uma expressão inteira, porque ao substituir esses valores, vocês vão ter um número inteiro. Já essa daqui, 1/2 de x, a gente considera também como inteira. Por que inteira? Porque 1/2, ele pode ser escrito assim, ó, 0,5x. Então isso aqui é inteira. Já essa expressão eu tenho aqui, ó, no item C, xy² sobre 5. Percebam que as letras estão só em cima e aqui indicam uma fração. Então isso aqui é uma expressão algébrica fracionária. Essa daqui também, quando eu tenho as letras acima e abaixo, também a gente pode classificar ela como fracionária. E essa daqui, pessoal, a gente também pode classificar ela como fracionária. E essa última, que apresenta uma raiz, todas as que apresentam raiz, eu também classifico elas como irracional. Então, raiz de AB, ela é uma expressão algébrica irracional. Então, recapitulando, essa daqui é fracionária, né? Porque é o quinto, ou seja, a quinta parte desse número representado por esse monômio. Aqui, o denominador é desconhecido, mas isso aqui indica uma fração. É o número, né? O dobro de um número dividido por outro número, tá? Vamos agora para o segundo. O tópico agora falando de monômio. O monômio, ele é uma expressão algébrica, só que toda expressão algébrica ela pode ser representada por um número e uma letra, ou simplesmente por um número, tá certo? Então aqui nós vamos olhar quem é monômio aqui. Então 3x, ele é um monômio, apresenta o produto de um número por uma letra. Menos 10, classifica-se como monômio? Sim, porque o monômio é uma expressão que pode ser representada por um número e uma letra, ou simplesmente por um número, tá? Já nesse caso aqui, a gente não tem um monômio. Então não existe monômio aqui. Por quê? Porque eu tenho duas letras e existe uma fração. Então isso não é monômio. Aqui eu tenho uma expressão algébrica sim, mas isso aqui não é um monômio, porque aqui eu tenho dois termos, ó, x mais 2y. Então isto não é monômio. Então, monômio, ele é uma expressão algébrica que contém letras e números, ou somente letras ou somente números. Não pode ser escrito com forma de fração e nem pode se haver adição. Aqui é x mais 2y, não posso somar. Então isso aqui jamais seria um monômio. Vamos agora falar rapidamente do grau. O que é o grau? O grau ele é representado pelo expoente. Observando aqui, eu tenho 6x² mais y elevado à quinta potência. Para eu descobrir o grau, basta somar 2
mais 5. Então, esse monômio, ele é do sétimo grau. Opa, repete, professor. Aqui é elevado a 2, aqui é elevado a 5. Então, somos os expoentes, nós vamos encontrar essa expressão, esse monômio do sétimo grau. Vamos analisar 2AB. 2AB, olha o expoente no A e no B. 2AB. Então, isso aqui eu vou ter o quê? 1 mais 1. Então, esse monômio, ele é do segundo grau. Tá certo? Agora aqui, 2x ao quadrado e y ao quadrado. Percebam que também ele pode ser escrito assim, ó. Se você considerar o x, ele é de que grau? 2, do segundo grau. Se eu considerar o x. Se eu considerar o y, ele é do quinto grau. Certo? Ah, qual é a diferença desta para esta? Porque essa aqui eu estou considerando monômio. E aqui a equação está me dando uma expressão que eu tenho que considerar a incógnita x. Se eu considerar só o x, eu esqueço o quinto, ele é do segundo grau. Se ele considerar o y, eu esqueço 2 e considero o quinto grau. Mas se ele considerar o monômio, isso aqui também é o quê? 2 mais 5, que seria sétimo grau. Não entendeu? Repete o vídeo novamente, certo? Agora vamos tratar sobre os semelhantes. O que seria semelhante? Observe bem. 10x ao cubo y ao quadrado e 1 meio de y ao quadrado x ao cubo. Eles são semelhantes? Sim. Por quê? Porque o x está ao cubo nos dois e o y está ao quadrado nos dois. É semelhante. Esse é semelhante a esse? Sim? Não, não é semelhante. Por quê? Porque quem está ao quadrado aqui é o x e quem está ao quadrado aqui é o y. Então não é. Eles não são semelhantes. Só é semelhante se forem ambos iguais, certo? Não importa a ordem, mas eles têm que ser iguais. Ok? Estamos caminhando para o final da aula, mas ó, adição algébrica. 5x mais 3x. Eu tenho um x aqui e x aqui. Então, 5 mais 3 dá 8. Como a incógnita, como a variável é a mesma, né? O x, incógnita, variável é a mesma. No caso aqui é variável, porque pode ser outros valores. Como é a mesma, então a gente só faz repetir. Porque nós estamos apenas operando com a adição. Então, vamos lá. 2xy menos 3xy. Quanto é que é? 3 menos 2, né? Ou 2 menos 3. Aí você vem aqui, menos 1. E aí o que, professor? Menos 3 menos 2 daria 1. E repete o x, y. Vamos para o último exemplo. 3AB mais AB menos AB. Percebam, AB menos AB. Eu já falei que se AB menos AB, então a gente elimina. Então o resultado disso aqui seria o quê? 3AB, certo? Repetindo, 3AB. Porque esse é mais, esse é menos, a gente cancela. Multiplicação. Na multiplicação é mais simples. Eu pego os números e multiplico, tá? 7 vezes 2, 14. E agora eu vou pegar as letras. Só que tem uma peculiaridade aqui nas letras, ó. A variável aqui, o x, está elevada a 6. E a mesma variável está do outro lado, elevada a 4. Então, potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes, ó. 6 mais 4, 10. Então, essa expressão é 2 vezes 7, 14. E x à sexta mais x à quarta é igual a x à décima. Vamos olhar aqui nessa multiplicação. Simples, multiplicação, multiplica de baixo pelo de baixo e o de cima pelo de cima. Então vamos lá. Aqui embaixo logo, 3 vezes 8 vai dar o quê? 24. E aqui vai ficar o quê? Ó? Menos com menos, mais. Então eu tenho a vezes a ao quadrado.
Como não tem ninguém para multiplicar com B, repetimos o B. Ok? Bem simples. Agora vamos para a divisão. Na divisão é bem curioso. Menos com menos. Ele está escrito linearmente, mas vamos escrever em forma de fração. Menos 15 a sexta, dividido por menos 3a. 15 dividido para 3, sobra quem? 5. Menos com menos, mais, então é mais 5. Então, na potência, ó, potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. 6 menos 1, então seria 5a elevado a 5. Seria a resposta, tá? Então, nessa parte aqui, 30 dividido para 5 seria o quê? 6. E quanto seria 7 a quarta dividido por 7 a terceira? Potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. 4 menos 3, subtrai os expoentes. 4 menos 3, 1. Então a resposta seria o quê? 6x. Finalizando agora, potência. Aqui eu tenho menos 10 elevado ao cubo ao quadrado, certo? Ó, que tem potência de potência é 3 vezes 2. Então, isso aqui vai ficar igual a quanto? Observe que esse 10 está ao quadrado. Então, quanto é 10 ao quadrado? 100. E A elevado a quanto? 3 vezes 2, 6. Essa é a resposta, simples assim. Perceba que esse 2 está elevado a 5 e esse cara aqui também está elevado a 5. X ao quadrado elevado a 5. Então, 2 elevado a 5 vezes x elevado a quanto? 2 vezes 5, 10. Então, 2 elevado a 5 é 32 vezes x elevado a 10. Esse foi o momento da revisão, tá certo? Vocês irão receber um arquivo e só respondam esse arquivo após terem copiado o arquivo que eu vou mandar, ok? Só assista essa aula após ter copiado esse arquivo. Obrigado a todos.